Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Regenerar. Eu estou super feliz em estar aqui hoje porque eu estou trazendo um grande amigo e, como vocês sabem, o podcast tem como principal objetivo inspirar a gente a olhar para novos formatos de economia, a novas visões de mundo, principalmente que tragam as nossas ações para um lugar mais equilibrado, né, das nossas relações, tanto uns com os outros como com o planeta. E eu acho que hoje a gente vai ter aqui uma pessoa super inspiracional, que sempre me inspirou muito, que me inspira até hoje, que eu admiro muito e que eu acho que assim que vocês conhecerem, vocês também vão sentir o mesmo, para falar de uma temática que eu acho que é provavelmente uma das temáticas mais importantes do mundo, que é o futuro da humanidade, que é a nossa juventude. Então a gente vai falar muito sobre esse tema e espero que vocês se inspirem com ele o tanto que eu me inspiro. Então, bem-vindo, meu amigo. Marcos Barão, uma lenda sentada aqui no podcast. Obrigado, amigo, por aceitar esse convite. Eu sempre gosto, eu falo que eu não faço introduções muito padrões, assim. Então, eu vou te falar o que eu sinto em relação a você e depois você pode se apresentar melhor, falando um pouco de o que você faz, ou quem você é, o que você quiser. Mas acho que a gente se conhece há muitos anos e você é aqueles amigos que eu tenho que a gente não se encontra com frequência, mas sempre que a gente se encontra, parece que a gente, enfim, sempre conviveu juntos e que eu sinto um carinho enorme, assim. E dessas experiências de encontros e momentos que a gente já esteve juntos, um dos que mais me marcou, inclusive, foi um que a gente estava no evento do Sicredi, onde você compartilhou sua história de vida comigo. E ali foi... Eu já te admirava como pessoa e ali eu entendi muito mais da sua história. E também foi quando eu comecei a entender sistemicamente por que você é quem você é e por que você trabalha com o que você trabalha. E eu acho que você é esse ser humano assim que é extremamente talentoso para comunicar, você é um ótimo comunicador, como todo mundo vai ver aqui hoje, e você direciona muito dessa sua capacidade para comunicação para gerar muito impacto na vida das pessoas. E todo mundo que eu já me esbarrei por aí, porque a gente tem muitos amigos em comum e que eu comento que eu sou seu amigo, é sempre um sorriso no rosto que se abre, sempre alguém tirando uma foto para mandar para você. Então acho que isso já é um exemplo, né? Acho que a gente precisa cada vez mais pessoas que sejam, na minha opinião, como você, assim, que agregam muito, que são que trazem as pessoas para perto, acolhem as pessoas. E obrigado por ter aceitado esse convite, meu amigo. Você falou que não faz muita introdução, mas fez uma introdução emocionante aí. Eu que agradeço, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que a oportunidade da gente bater um papo estruturado, sem estrutura, né? Quer dizer, é um espaço de diálogo, mas a gente poder também falar livremente é muito bom. E essa coisa, a gente se reencontrar no meio do caminho e poder conversar, saber como é que está a família, como é que estão os sonhos, os projetos, o que a gente fez nesses intervalos das nossas amizades, assim, é muito legal. Então, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, a oportunidade de conversar com você, mas também conversar com outras pessoas que vão acompanhar esse conteúdo, é super legal. Então, obrigado mesmo, estou feliz e emocionado de poder te encontrar nesse lugar. Boa, bem-vindo. Amigo, eu queria que você começasse falando um pouco para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo a gente. Eu acho que é legal você trazer já o que você faz hoje, porque eu acho que para mim é sempre impressionante quando você conta, por exemplo, só o que você fez no último ano agora, de 2024, dá para notar um pouco do quanto você se coloca a serviço da pauta da juventude no Brasil. Mas eu queria que você emendasse isso contando um pouco de onde isso veio, assim, da sua história, que para mim é sempre uma história que me inspira. Enfim, desde a sua infância, você foi um adolescente que deu um pouquinho de trabalho. Bastante. Então eu queria que você contasse um pouco assim dessa sua trajetória, que sempre é inspiradora para mim. Legal, cara. Acho que eu emendo com a resposta na introdução, né? Eu estou super feliz de estar aqui e eu gosto muito da gente ter a oportunidade de ter esses papos. Eu lembro muito, você falou dessa nossa trajetória de amizade, eu lembro muito dos vários momentos que a gente teve dividindo diálogos, né? Dividindo palco, dividindo eventos e projetos. Você lembrou desse que a gente fez com jovens do cooperativismo. E eu lembrei aqui, na verdade, de um no INSPER, não sei se você lembra, acho que uns 7, 8 anos atrás. Uau. Que era, se não me engano, um fórum chamado Youth Speak Fórum da IESEC. Exatamente, que a gente estava num painel, assim, né? Falando sobre... Você era o mediador do painel, eu era o mediador do painel, né? Talvez num outro lugar, assim, de diálogo. Então é super legal a gente ter esses momentos de reencontros.
E vou te interromper para lembrar de um outro especial, desculpa, mas que a gente se encontrou também no Encontro Mundial de Empresários Juniores em Florianópolis, e que foi muito importante para mim. Eu acho que não só por ter sido um evento grande para todos nós, né? Acho que foi a maior palestra que eu já dei na minha vida até hoje, que foi uma Magna no Juice. Foi gigante, mas que eu lembro que a gente se encontrou no hotel que a gente estava ficando hospedado, e logo depois a gente teve um almoço, e esse almoço foi muito especial, porque foi o meu primeiro almoço com a Amanda, que eu tinha acabado de conhecer, que hoje é a mãe dos meus filhos, que hoje é minha esposa. Exatamente. Que a gente tá juntos aí há 9 anos. E foi naquele encontro ali que eu acho que foi assim, eu tinha conhecido ela há 2 dias atrás, a gente saiu para almoçar ali junto com você e com uma galera, e olha onde a gente tá hoje, assim, né? Então, você fez parte dessa história. Eu contei essa história semana passada, inclusive para minha namorada, que eu também conheci no mesmo período, então tem uma coisa cabalística aí também. Aliás, brincadeiras à parte do cabalístico, obviamente esses espaços são sempre espaços de troca e que afetam muitas dimensões da nossa vida. Eu acho que para além dos aspectos profissionais, de carreira, a gente se conecta com gente de valor, assim, né? Com gente que faz a diferença na nossa vida e, enfim, a gente nem sabe onde vai reverberar isso. Quer dizer, quando a gente imaginou que ia estar junto aqui, quer dizer, na Facens, em Sorocaba, quer dizer, eu tenho família aqui e a gente teria um diálogo como esse, né? Mas aí, talvez, reconectando a partir desses encontros com a pergunta que você fez, a provocação que você fez, eu trabalho há 20 anos com o tema juventudes. E aí, talvez, para quem não tenha muita familiaridade, esse conceito possa significar coisas muito amplas ou vazias, mas eu garanto que isso significa muita coisa importante para o presente e futuro comum de todas as pessoas, né? Acho que é importante dizer que essa é a maior geração de jovens da história da humanidade. Nunca antes a gente teve tantos jovens no mundo. É o que a gente pode chamar de bônus demográfico, onde a gente tem uma grande parcela da população mundial fazendo uma transição da fase da infância e da adolescência para a fase da juventude, e que é uma fase definitiva, assim, ela é bastante decisiva para a vida de todas as pessoas, né? Quando você faz essa transição do mundo da escola, isso considerando para as pessoas que têm acesso, né, à escola, mas do mundo da educação para o mundo do trabalho, quando você passa por um processo de inclusão produtiva, que é muito importante, dependendo da forma como isso acontece, para definir os futuros possíveis dessa população. É uma fase importante para que você consiga fazer uma transição com saúde física, mental, em todas as outras dimensões possíveis, para que a gente consiga se realizar enquanto potencial, como população, não só individual, mas coletivamente. E isso é muito importante, não só para as trajetórias, como eu disse, individuais, e nem só coletivamente de uma perspectiva abstrata, mas concretamente para um país na perspectiva política, econômica e social, né? Os países, ao longo da história, que entenderam esse momento de bônus demográfico e conseguiram fazer os investimentos certos, na hora certa, com o protagonismo dessa população, entendendo pessoas jovens enquanto sujeitos de direitos específicos também, necessidades específicas, deram grandes saltos como sociedade e fizeram uma escolha poderosa, que é prosperar enquanto envelhece, e não uma escolha ruim, que é envelhecer antes de prosperar. Então, o mundo vive esse momento, é a maior geração de jovens da história da humanidade. Tem uma publicação muito legal, que eu super recomendo, que chama O Poder de 1,8 bilhão, Adolescentes e Jovens e a Transformação do Mundo, que é uma publicação do UNFPA, que é o Fundo de Populações das Nações Unidas, e que todos os anos lança um relatório sobre a população mundial, e em 2014 para 2015 lançou um relatório enfocado, né, olhando assim para a população de adolescentes e jovens do mundo e falando a importância demográfica, decisiva, estratégica dessa população. E aí, dentro desse contexto, dos países especificamente que experimentam esse bônus demográfico,
o Brasil é um país que tem muito destaque. Hoje, 1/4 da população brasileira é formada por pessoas jovens. A gente já atingiu o pico de população jovem ao longo dos últimos anos. Chegamos a um pouco mais de 50 milhões de pessoas jovens. Hoje nós temos um pouco menos, entre 45 e 50 milhões de pessoas jovens. Jovem é um conceito que é volátil, né? Ele toma diferentes formas ao longo dos anos, mas da perspectiva etária, fazendo um recorte etário para trabalhar demograficamente, política, econômica, socialmente, aqui no Brasil existe uma lei, não sei se você já tinha ouvido falar, Não. que é uma lei que define o que é jovem da perspectiva etária no Brasil, que é a Lei 11.129 de 2005 e que define depois o Estatuto da Juventude. Então a Lei 11.129 estabelece uma política de juventude, e a Lei 12.852 de 2013, que é o Estatuto da Juventude, define jovens então como pessoas com idade entre 15 e 29 anos. Então, quer dizer... Não somos mais jovens. Exatamente. Se você não tem até 29 anos, você não é jovem no Brasil, apesar de em diferentes lugares do mundo isso ter outro contorno. Na África, por exemplo, a gente está falando de um continente com 54 países, jovem são pessoas até 35 anos. Em Portugal, jovens do campo têm idade até 45 anos, por exemplo. Então, esse é um conceito diferente no mundo, mas no Brasil, de 15 a 29. Então, nessa faixa etária, nós temos 1/4 da população brasileira. E aí, para amarrar um pouco esse conceito, porque eu falei, trabalho com juventude. O que é trabalhar com juventude, né? Então, conceituando um pouco do que é ser jovem, para a gente ter um parâmetro, e falando para o Brasil, é um dos países que vive a sua maior geração de jovens, está falando de 1/4 da população com idade entre 15 e 29 anos. E isso é uma baita potência, quer dizer, se o Brasil, enquanto país, se a nossa sociedade... de fato, conseguir constituir um pacto social que integra diferentes setores da sociedade, segmentos, desde o setor privado, as empresas, as organizações sociais, as universidades, o governo, diferentes segmentos da sociedade mesmo, se unirem num pacto social para garantir políticas públicas, projetos, caminhos e perspectivas para essa população, a gente tem um grande potencial de mudar a realidade do país. Quer dizer, prosperar antes de envelhecer, conquistar uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais sustentável, menos desigual, mais próspera, mais feliz, com mais bem-estar social. Mas isso não é só potente, isso também é urgente e um desafio, porque ao mesmo tempo essa população de jovens, ela não é só protagonista de um grande potencial e um grande protagonista cultural, histórico, né? As juventudes, historicamente, elas são protagonistas de grandes revoluções. Então, das grandes manifestações a revoluções culturais, revoluções tecnológicas, as juventudes, elas sempre estão na linha de frente das revoluções. Mas não é só a potência, a gente também está falando de grandes desafios. A população jovem no mundo também, lamentavelmente, é protagonista dos piores indicadores sociais. Então, quando a gente olha o desemprego no Brasil, a gente, nos últimos anos, agravado também pela pandemia, chegou a alcançar uma taxa de desemprego entre a população jovem mais que o dobro da taxa média da população geral. Isso se reflete em vários países do mundo. A precarização da relação de trabalho, subemprego, baixa remuneração, as violências. Então, os jovens também como protagonistas da violência, seja praticando, gerando a violência e sofrendo com a violência. Eu lembro de um estudo sobre violência, vinculado ao pessoal, inclusive, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que apontava ali um dado, se a gente pegasse a taxa, se não me engano, de homicídio para cada 100 mil habitantes, e fizesse recorte de juventude, eram dados comparados no mundo a países em guerra e nas Américas somente ao Haiti, para você ter noção, cidade do Brasil. Então, olhar a saúde mental, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, há 2 anos atrás, lançou o relatório global de riscos, apontando a desilusão juvenil como um dos grandes riscos globais. Então, eu poderia fazer aqui uma meia hora só de dados preocupantes sobre a população jovem. Até acidente de trânsito, né? É um negócio muito louco isso. A gente tem jovens também como protagonistas. Para acidentes de moto, né? E ainda Exatamente. Quando você vai pegar ainda recortes sociais, eu imagino, né? Então, por exemplo, na parte de encarceramento, Exatamente. que você falou de violência, e você pega um recorte racial, fica ainda mais... Tem raça, tem cor, tem etnia, tem território. A gente está falando de jovens, principalmente jovens negros periféricos. Exato. Né? Tem estados que anos atrás, quando a gente lançou o índice de vulnerabilidade juvenil à violência,
se não me engano foi 17 ou 18, era um projeto com a Unesco. Tinha Alagoas, o jovem negro tinha 11 vezes mais chance de morrer por arma de fogo do que um jovem branco, por exemplo. Então é claro que isso se agrava com as camadas sociais, com os recortes sociais possíveis. Então a gente vê, quer dizer, é potente, demograficamente, culturalmente, economicamente é potente. De grandes revoluções sempre estiveram associadas também à juventude, mas também é grave. E aí eu falei há um pouco tempo atrás que é urgente. Por quê? Porque isso é uma janela de oportunidades. As pessoas, isso não é uma fotografia, não é estático, é um filme, né? Um conjunto de fotografias que vai amadurecendo. Assim como quando a gente se conheceu, a gente era muito jovem, hoje não somos mais. A gente já está numa outra fase da nossa vida adulta. A população, ela também, porque nós fazemos parte dela, também envelhece. Então, em 2060, nas próximas décadas, não falta muito, 1 em cada 4 brasileiros, diferente do que a gente vive hoje, que é 1 em cada 4 brasileiros e brasileiras são jovens, né? É formada essa camada da população por jovens. Em 2060 vai ter 65 anos ou mais. E aí a decisão é de agora mesmo. Se a gente quer, como país, envelhecer antes de prosperar, ou se a gente quer construir um futuro melhor. E isso é muito, muito sério, porque quando a gente não consegue garantir os direitos, por exemplo, de uma população jovem, essa população estuda menos ou estuda com menor qualidade, tem menos educação de qualidade, interrompe os estudos, então a evasão escolar é um baita de um problema. Os jovens, a Fundação Roberto Marinho lançou com o INSPER até, ali com o Ricardo Paes de Barros, um estudo em que mostrava o custo da evasão escolar, que era de dezenas de bilhões de reais por ano, assim, 220 bilhões de reais por ano, né, o custo associado à produtividade. Então, a gente está falando de pessoas que vão para o mundo do trabalho com menor capacidade produtiva, mais expostas à precarização da relação de trabalho. A gente acaba construindo uma economia com menor valor agregado. Então, olha só, a gente envelhece, perde capacidade produtiva, com uma economia de baixo valor agregado, super dependente, então, da força de trabalho, só que a gente não vai ter mais um grande boom populacional com força de trabalho. E aí, naturalmente, a gente tem uma economia mais empobrecida, com uma população, então, super dependente, por exemplo, da previdência social, dos serviços públicos de saúde, de assistência social, sem um Estado capaz de arrecadar e produzir, uma sociedade capaz de produzir e dar resposta para essas necessidades. Isso agrava a violência, a desigualdade, uma série de outras coisas que a gente não quer. Então, não é filosófico, isso é material, isso é concreto. Ninguém quer esse futuro. Então, a gente acabou até começando um pouco de debate sobre juventude também aqui, mas é legal para quem está acompanhando, quando a gente trabalha com juventude, tem muita coisa para fazer com juventude, e eu me dedico, nos últimos 20 anos, eu me dediquei a trabalhar com juventude de diferentes maneiras, né? E aí, no início, você me perguntou, mas como é que você começou isso? Porque quando eu falo diferentes maneiras, foram diferentes maneiras, né? Eu trabalhei tanto em nível de política pública, e aí trabalhei em nível governamental, mas também nos órgãos de participação e controle social. Então, eu fui presidente do Conselho Nacional da Juventude, que é um conselho da Presidência da República, criado para participação e controle social, quer dizer, da população exercer o seu poder na democracia, de controlar socialmente e participar da formulação, do monitoramento, da avaliação da política pública voltada para determinado segmento da sociedade, nesse caso, juventude. Quando que você saiu da presidência? Em maio de 2004. Eu fui o único presidente na história do Conselho Nacional da Juventude, sem partido político, sem nenhum demérito aos partidos, tenho o maior respeito, tenho muitos amigos que são lideranças de juventude partidária, e aprendo muito com as juventudes partidárias, cumpre um papel importante para a nossa democracia, mas fui o primeiro da história, sem ter partido político, e o primeiro a ficar 4 anos. Eu passei como presidente, mas antes eu fui vice-presidente, fui secretário executivo, fui presidente da Comissão de Assuntos Internacionais, comecei pela cadeira de Juventude Empreendedora, olha que engraçado, e passei por vários governos. Então, é um conselho que não é de governo, ele é fruto de uma política de Estado, foi criado por lei. Mas tive a oportunidade de até 2024, até maio de 2024, ter sido presidente do Conselho Nacional da Juventude. Trabalhei em nível internacional, fui presidente da Juventude do G20, que reúne as maiores economias do planeta, tive no Conselho de Juventude do BRICS, na rede do Mercosul, presidente do Fórum da Juventude dos Países de Língua Portuguesa, trabalhei com a Juventude Ibero-Americana também, que aí já pega uma região, a gente está falando de 21 países, né?
Trabalhei também com diferentes organizações vinculadas às Nações Unidas, fundos, agências e programas. Fui do grupo temático, o antigo grupo assessor de juventude da ONU, e também consultor da Unesco para a política de juventude. Mas também trabalhei com projetos e consultoria para organizações. A gente trabalhou em projetos junto para a empresa, para universidades, com projetos de impacto social. Fui coordenador nacional de organização social, coordenei pesquisas e fundei uma plataforma de dados sobre a população jovem, o Atlas da Juventude. Então pouca coisa. Pouca coisa, né? Assim, mas tem muito tempo. Mas eu conto isso, quer dizer, quando eu falo que eu trabalhei em diferentes perspectivas com a população jovem, foi isso mesmo. Trabalhei em diferentes perspectivas com a população jovem, mas o mais importante disso tudo foi o porquê eu comecei, que é o que me mantém até hoje. Então, eu comecei a trabalhar com juventude porque eu fui um jovem alcançado por um projeto com juventude. Então, eu sou carioca, eu acho que dá para perceber. Nem que eu tentasse esconder o meu sotaque, eu consigo muito. Nasci na cidade do Rio de Janeiro, mas fui criado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Tive o privilégio de ter acesso à educação. Minha família nunca foi uma família de classe média alta, né? A gente estava ali classe média média, classe média baixa. Mas meus pais sempre apostaram muito na educação. A gente teve bolsa de estudo, conseguimos estudar em algumas escolas com bolsa de estudo. E isso eu acho que foi muito importante. Mas mesmo com uma família que me deu, uma família estruturada, que me deu amor, me deu acolhimento, apoio, me ofereceu acesso a uma comunidade de apoio também e à educação. Eu, no início da minha adolescência, fiz escolhas ali também muito ruins e o fato é que eu fui expulso mais de uma vez de escola, tive uma série de episódios assim associados a esse tipo de comportamento. Isso, infelizmente, tomou um contorno mais grave e chegou a virar um processo ali judicial, mas aí, obviamente, na vara da infância e da adolescência e juventude, e eu fui a julgamento com meus 15 anos, 14 para 15 anos, 15 anos, fui a julgamento e aí no processo ali no sistema socioeducativo, e foi um episódio muito complicado para mim, para minha família. Tudo que estava acontecendo ali foi muito catastrófico e confuso para mim. Lamentavelmente também outros colegas e amigos não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive, inclusive de sair daquilo, né? E eu lembro que uma das coisas que aconteceu, primeiro é isso, né? Minha família não desistiu. Sofreu muito, não foi fácil. E falar agora é sempre mais simples. Sempre mais simples, mais confortável. Eu sou pai e eu fico imaginando assim, a loucura que deve ter sido. Assim. Para eles, para minhas irmãs, para mim foi muito difícil. Na perspectiva... É traumático até, né, de certas formas. Foi, né? E para mim, pessoalmente, mas na relação, assim, minha relação com a minha família foi completamente quebrada. O que a gente viveu nos últimos anos, eu vim para cá hoje conversando com a minha mãe, e ontem eu recebi uma mensagem muito bonita da minha mãe, dizendo que ela tinha agradecido a Deus naquele dia porque ela tinha a oportunidade de ser amiga dos filhos dela, né? E ela era muito grata pela nossa amizade. Isso não existia naquela época, assim. Foi uma relação quebrada, né? Com meus pais, uma relação quebrada com as minhas irmãs e com meus irmãos. Eu sei que eles sofreram muito, eu também sofri a minha maneira. Hoje eu consigo processar a forma como eu me sentia, mas tinha muita raiva, muita insegurança, muito medo, muita vaidade também, né? Um desejo de autoafirmação, de tentar encontrar o meu lugar no mundo, por uma série de traumas, e aí todo mundo passa, algumas pessoas com menos privilégio e com situações muito mais críticas de outras formas de violência do que eu passei, obviamente, porque também tinham várias outras camadas de privilégio ali, apesar do contexto social. E eu recebi muitos convites de mudança, assim, para que eu enxergasse uma nova forma de oportunidades. Assim. Tive acesso a muitas oportunidades. Isso é muito importante. Na minha própria comunidade, na minha própria escola, na própria igreja,
no meu próprio bairro, na minha própria família. Isso foi muito importante. Então, o acesso a oportunidades é decisivo, foi muito decisivo. Mas teve um convite especial, assim, era um projeto chamado Juventude com Propósito. Esse projeto acho que não existe mais. Meu pai estava envolvido com esse projeto e achou que seria bom. Era um congresso de adolescentes, jovens. E eu lembro que no início eu não sei se eu estava muito interessado em ir, eu estava mais interessado em o fato de ser numa espécie de um hotel fazenda do que qualquer outra coisa. Você tinha 15 na época? 15, 16? Eu acho que eu tinha 14 para 15, se eu não me engano. Ia fazer 15, que é o primeiro ano da juventude estatutária no Brasil, né? E eu tinha uma banda na época. Não sei se eu já te falei isso. Falei hoje, eu acho, né? Tinha uma banda e a gente convenceu o pessoal da banda para ir. E tem uma coisa que eu nem sei se meu pai sabe. Pai, se você estiver assistindo, eu sinto muito se você saber isso. Agora não é uma coisa não é tão grave, mas assim, foi ruim. E eu lembro que no primeiro dia eu furtei a loja de brindes do evento, assim. Para você ter noção da confusão da mente, né? E eu roubei uns brindes porque eu queria motivar a minha banda, sabe? É uma coisa que a gente fala rindo, mas é uma coisa ridícula, né? Mas era uma coisa que eu estava envolvido na minha época. E no primeiro dia, a Juventude com Propósito, ele provocava uma coisa sobre propósito de vida, assim, da nossa existência e projeto de vida e sonhos, né? E também numa coisa de caminhos para isso e pensar em ferramentas, em oficinas, workshops e vivências, explorar sonhos e talentos. E eu lembro que no primeiro dia eu honestamente passei por um processo meio de negação. No segundo dia eu lembro que eu falei muito para o baterista da minha banda, o Cleiton, falar: Cleitinho, preste atenção que isso é importante para você, é para ele. E eu lembro que no terceiro dia ali foi um dia que eu tive um encontro poderoso na minha vida, né? Então, um encontro comigo mesmo, um encontro com os meus sonhos. Eu sou cristão, então eu me tornei cristão naquele dia também. O encontro era conectado a uma pauta também e da igreja? Era um projeto que ele não era restrito a jovens cristãos, e evidentemente não era restrito, mas ele era organizado dentro do contexto. Dentro de um contexto, uma cosmovisão cristã. E é claro que essa agenda do projeto de vida, do sonho, isso também não é restrito. E eu dialogo e aprendo com a juventude desse. Você vai me ver falando muito de juventude desse, no plural, né? A juventude cristã, a juventude sem religião, a juventude dos povos de terreiro, a juventude católica, a juventude, enfim, que não tem nada a ver com nenhuma fé, religião. E tenho aprendido e conversado com a juventude de maneira geral, mas no meu caso foi muito decisivo assim, para a minha vida esse meu encontro com Jesus. Mas ali, esse exercício de sonho foi a primeira vez, cara, que eu tive um pensamento altruísta, assim, eu acho, conscientemente. Não aquela coisa meio voluntária, altruísta, assim. E uma primeira vez que eu pensei sobre projeto de vida, de verdade, assim. E eu lembro que a gente teve um exercício numa oficina que a gente tinha que escrever, assim, sonho, projeto de vida, e ainda numa certa rebeldia, que pode ser uma baita de uma qualidade, né? A rebeldia rompe com padrões. Eu acredito muito no poder revolucionário da rebeldia. Mas ali numa rebeldia meio sem propósito, eu não queria escrever, eu queria desenhar. Minha mãe até achou esses dias aí esse caderno. Achou e tal, até pedi para ela guardar para mim. E aí tinha esse exercício e eu desenhei 2 coisas. E olha como foi uma coisa poderosa. Eu me desenhei e foi uma loucura, uma abstração. Eu me desenhei molhado, quer dizer, eu me visualizei saindo da água, quer dizer, eu estava me afogando, eu me sentia literalmente sufocado por tudo aquilo que eu estava vivendo, sabe? Eu me sentia sufocado. E eu me desenhei molhado, quer dizer, eu tinha acabado de sair da água, em cima de um lugar mais seguro, um deck, que ficava na água, mas uma água revolta, e um monte de outras pessoas se afogando, quer dizer, elas estavam vivendo o mesmo contexto que eu também estava vivendo há 10 segundos atrás. Mas eu lembro que eu me desenhei mesmo molhado, quer dizer, eu acabei de sair da água, estou ainda recuperando o fôlego, mas eu me desenhei ajudando as outras pessoas. Então foi uma forma de eu tentar traduzir na abstração, eu quero ajudar as pessoas a saírem do lugar de onde eu quero sair também. Que legal.
Entendeu? Eu fiquei me imaginando tentando desenhar isso, eu nunca conseguiria, eu acho. Eu adorava De desenhar. tão ruim que eu sou em desenho, cara. Eu adorava. Ia ser impossível pra mim. Não, eu adorava, eu super desenhava bem, assim, então muita coisa eu me expressava No desenho. por meio da arte, né? Eu era Que muito legal. ligado à música e ao desenho, tá? Teatro, essas coisas, eu gostava de fazer. Então, talvez tenha ido pro campo do desenho por causa disso. E eu nem sei como eu cheguei nesse pensamento. Eu só pensei, como eu ilustro o que eu tô sentindo? Eu tava me sentindo sufocado. legal. Eu tô vendo aqui uma perspectiva Claro. e, poxa, se mais pessoas tivessem acesso a isso, gente que eu conheço, eu pensei no nome dessas pessoas. Nossa, se o fulano tivesse aqui comigo, isso podia ser Total. muito poderoso na vida do fulano, sabe? Mas a arte tem esse papel, né? A antroposofia, inclusive, considera muito isso, que o desenho é o espelho da alma. Exatamente. Então, por exemplo, minhas filhas estudam em colégio Waldorf, você vê a trajetória do desenho das crianças, o desenho é extremamente importante Super. para fazer uma análise da vida. Super, Então, é impressionante, assim, fala muito, fala muito, coisas arte, impressionantes, né? E a segunda coisa que eu desenhei foi uma coisa meio de, era menos como eu me sentia e mais um sonho, era como uma visão, sabe? E eu vi um mundo e eu desenhei um planeta Terra e eu me desenhei pequenininho andando sobre o planeta Terra. E eu falei, e eu quero fazer isso no mundo inteiro, eu nunca tinha saído do eixo Rio-São Paulo na minha vida, né? Eu comecei falando que eu trabalhei em um monte de lugar do mundo, sei lá quantos países aí, e eu nem... Mas veio uma visão, eu não sei de onde veio, mas era uma visão forte, assim. E eu quero fazer isso no mundo inteiro, sabe? cara, que visualização, hein? Louco. Porra! E foi muito legal, porque anos depois, já no meu primeiro ano de faculdade, eu passei por um processo de imersão num dos grupos que eu liderei, que a gente vai acabar comentando, que é a Empresa Júnior, em que a gente, para desenhar o planejamento estratégico da nossa Empresa Júnior, a gente fez um exercício com o nosso time. A gente visualizou o nosso planejamento estratégico pessoal, porque a gente entendeu ali que para que a gente vivenciasse aquilo com a intensidade que precisava, frente ao tamanho do desafio que a gente tinha, aquilo precisava fazer muito sentido para a nossa vida. Isso aqui tem que fazer muito sentido para a minha vida, para eu colocar minha energia nisso daqui. E aí eu lembrei desse episódio. Na hora de fazer esse exercício de visualização de sonho, desenhar uma visão, e aí missão de vida. E eu lembro que eu escrevi no caderninho, ser um líder global, impactar e transformar vidas. Aí completei com uma subfrase ali, ser feliz, que era uma coisa que eu queria muito, eu quero ser feliz. E ajudar outras pessoas a serem felizes também. Escrevi, ser um líder global que impacta e transforma vidas. Ser feliz e ajudar outras pessoas a serem felizes. E eu me conectei como se fosse um vórtex atemporal né, entre esses dois momentos da minha vida. Eu senti uma conexão muito profunda, real, nada meramente de discurso ou narrativa, que eu me conectei mesmo com aquele momento. Eu lembrei profundamente daquele momento. Eu falei, caramba, eu estou revivendo aquilo e eu senti que eu estava amadurecendo aquele momento. Então, assim, o saldo desse encontro não foi um saldo só inspiracional. Eu saí muito inspirado, saí decidido a mudar minha vida. Decidido mesmo, assim. A pedir ajuda. Eu não sabia direito como pedir ajuda. E a buscar caminhos para isso, sabe? Então, e eu tive muito apoio, assim. Vou dar um exemplo concreto. Depois disso, eu ainda fiz um monte de besteira. Tá? Não foi... Sim, não foi água pro fiz vinho. um monte de coisa séria que eu não sou capaz de comentar nesse podcast ou nesse videocast aqui. Mas assim, fiz um monte de coisa, assim, ainda tentando mudar velhos hábitos, vícios, um monte de coisa. Comportamentos, ideias, forma de pensar. Não foi fácil. Forma de sentir, de me expressar com o mundo, sabe? Não foi nem um pouco fácil, assim, cara. Mas eu lembro, por exemplo, que eu procurei boas referências. Meu pai me presenteou com uma coletânea de livros de pensadores globais, assim, e de líderes na história, desde líderes muito negativos a líderes muito positivos, mas todos que marcaram, por exemplo, o século XXI. Era uma coletânea de líderes do século XX, perdão. Me presenteou com coletânea de livros sobre pensadores, e aí dos últimos milênios. Isso foi muito importante para mim. Acho que ele não faz ideia. Mas isso foi muito importante para mim, porque constituiu referências, arquétipos. Ele e minha mãe me estimularam muito, tanto para as artes,
para leitura. Isso foi muito importante para mim. Com toda essa minha rebeldia, de certa maneira, eles me deram a oportunidade de ser independente também, buscar minha independência, que foi algo que eu adquiri como comportamento e forma de pensar, de explorar o mundo, né? Agora, tem um episódio que me marca muito, que foi até na igreja, e isso é muito interessante, porque eu sou muito crítico à estrutura da religiosidade, da tradição descomedida, e especialmente como um cristão, que o cristianismo é gigantesco, né? Sim. Mas como cristão evangélico, sou extremamente crítico à forma como muitas igrejas se portam na sociedade hoje. Sou muito, muito crítico mesmo, assim, tá? E diferentemente de muito do que a gente vê por aí, eu tive uma experiência que me marcou muito em nível de comunidade, por isso que eu acredito muito em comunidade. Nas diferentes formas Total. de organização comunitária, né? E muitas sociedades saudáveis se organizam como comunidades. E eu lembro de um episódio que eu tinha feito assim, uma besteira enorme, cara. Foi um negócio assim horrível. E aí, obviamente, eu fazia parte de uma igreja de bairro, né? Essas igrejas megalomaníacas empresas, não, sabe? Uma igreja de bairro. Das muitas que existem nas periferias. Lá no bairro da Posse, pessoal da Igreja Batista Monte Sião, um beijo aí quem estiver vendo, foi onde eu cresci. E no bairro da Posse, no Largo de São Jorge, e uma igreja daquelas típicas que tem em bairro de periferia, né? O que você tem muito em bairro de periferia? Você tem praça, igreja, terreiro e bar. Era isso que tinha no entorno. E gente morando ali na comunidade, todo mundo se conhecendo. E eu lembro que, obviamente, já como membro da igreja, né? E a igreja Batista é uma igreja interessante que ela tem tradição democrática, você não é obrigado a fazer parte, você tem que escolher fazer parte. Então, já como membro, na verdade, eu assumia um pacto com aquela comunidade e eu fui convidado pelas lideranças a conversar, porque eu tinha feito uma baita de uma besteira ali, ruim, bem ruim mesmo. E eu eu fico curioso, para de falar essas coisas. Desculpa, gente. Eu fico curioso, todo mundo tá querendo saber o que ele fez, né? Foram várias coisas. Depois eu posso comentar algumas, assim, as menos problemáticas. Uma pichação, inventa uma coisa meio leve, assim. A que eu fui para a justiça não foi, graças a Deus, a pior coisa que eu fiz, mas foi uma coisa muito ruim, que eu considero ruim, foi por conta de agressão física, né? Então, dentro das coisas idiotas com as quais eu me expressei e me envolvi, foi bullying e eu era uma liderança forte nas escolas que eu estudei, a gente fez várias rebeliões de quebrar coisas, de parar a rua e tudo mais, mas numa das escolas a gente fez bullying com um menino. Curiosamente, eu tinha tomado uma decisão de mudança na noite anterior. Não foi antes desse episódio marcante, mas tinha tomado uma decisão de mudança, tinha conversado com uma amiga, eu falei, não quero, tô cansado de tudo isso, sabe? Cansado de tudo isso, de sempre... uma energia horrível também, horrível, imagino, brigar né? com a minha família o tempo todo, ser expulso de escola, e estava começando a me envolver com coisas fora da escola, que eram pequenos delitos, assim, né? Contravenções e tal. E aí, escrevi no meu fichário, assim, um monte de frase motivacional, versículo bíblico, coisa para tentar me conectar com o melhor que eu achava que tinha na minha vida, sabe? E aí, quando eu cheguei na escola, o meu ego foi completamente ativado, assim, porque tava o segundo andar inteiro da escola, as turmas inteiras do primeiro ano de ensino médio gritando, Barão, que era como me chamavam na escola, Barão, Barão. Como te chamam até hoje. Mas como a maior parte das pessoas que trabalham comigo me chamam até hoje, Barão. E a coordenadora da escola falou, nossa, né... que poderoso, aquela coisa assim, que idiota, que mexe com o ego infantil e frágil, né? E eu lembro que subia, e quando eu subia, na verdade, estavam provocando um dos meninos lá e queriam que, como ele tinha falado algumas coisas, que eu resolvesse ali, porque eu era um cara que liderava um grupo, que batia, que não sei o que, fazia bullying. E eu virei e falei para ele, você quer brigar? Ele falou, não quero brigar. Eu falei, então também não quero, né? E aí tentaram me provocar, então tá regando, Barão. Então eu falei, não, quem decide aqui sou eu, não vai ter briga hoje. Mas eu lembro que ficaram provocando ele, então Barão, mano, então frouxo mesmo, que não sei o quê. E aí ele não aguentou, fez uma provocação sobre a minha mãe, na época da escola, xingar a mãe era a pior coisa que podia acontecer. Eu lembro que eu também infantil pra caramba, cedi a provocação.
comecei a bater nele na sala de aula, a gente saiu da sala de aula com um monte de gente correndo atrás, fomos para a rua, continuei batendo nele na rua, e aí foi bem ruim, assim, bati bastante nele, né, ele ficou bastante machucado. Eu ainda praticava artes marciais, que era um agravante ainda, e obviamente eu e ele fomos expulsos de escola, mas não só isso, ele teve uma denúncia e aí isso virou um processo, e eu fui a julgamento também por uma dessas coisas que eu fiz. Então, assim, não foi o pior, de longe não foi o pior, né? Fiz coisas muito piores que isso, mas é uma coisa idiota, né? Coisa idiota. Para que você vai, quer dizer, agredir, né, a identidade de alguém? Para que você vai fazer bullying com alguém? Para que você vai afetar a autoestima de alguém? Você precisa se autoafirmar dessa maneira, né? Para que você vai agredir fisicamente alguém? Poxa, violência, que coisa horrível, né? Não, mas é curioso, quando você me traz isso também, e a gente tem exatamente a mesma idade, 35, né? Somos dois brotos ainda, quase jovens. Tem uma aí que você falou que a gente ainda é jovem, né? No G20. No G20 a gente ainda é jovem. Mas, brincadeiras à parte, assim, quando eu olho para minha infância e adolescência na escola, eu sinto que isso era quase que uma questão sistêmica, geracional, assim, que a gente foi... E aí, claro, naturalmente algumas pessoas foram mais impactadas diretamente por isso, como foi seu caso, do que eu, e aí tem diversos motivos sistêmicos para isso, mas eu lembro, por exemplo, a minha infância ou adolescência, para quem é de Brasília que estiver me ouvindo, cara, teve um problema de gangues, por exemplo, em Brasília, que foi uma coisa assustadora, assim, Sim. aonde era... E assim, filho era assim, playboy, filho de gente rica, Sim. nas quadras principais ali de Brasília, tudo adolescente com gangues, assim, extremamente violentas, essas gangues nas principais escolas. E eu lembro que tinha briga o tempo inteiro, sem motivo nenhum, que era simplesmente isso, por uma questão de ego, de... E aí quando você para pensar as referências a nível de conteúdo, a nível de mídia, não eram referências saudáveis. A gente brinca muito, mas eu lembro, por exemplo, cara, Malhação, que era uma referência da nossa juventude, que não tinha internet, não tinha nada como tem hoje, era muito VTV, era porrada o tempo inteiro, era briga o tempo inteiro, era bullying, né, e de diferentes maneiras. Então, acho que a gente acabou tendo também, para mim, você é muito, o que aconteceu com você é muito mais uma consequência, um fruto do que o sistema está programado a produzir, como quase tudo, e você simplesmente foi naturalmente pelo seu perfil de liderança, você acabou, e talvez pelo seu porte físico, que provavelmente era maior do que os outros, você acaba assumindo esse lugar mais violento. Mas é louco também ver a longo prazo quanto que, talvez, enfim, foram esses episódios que acabaram te trazendo para onde você tá hoje, que eu sei que, enfim, você mudou muito desde que você... Sim, Tanto sim. que eu confesso que eu nem acredito muito, assim, eu nem consigo ver você batendo num... Pois é, sei pois lá, é. nem num poste, imagina numa pessoa. Assim. Pois é. Isso tudo aí é sistêmico, mas também, obviamente, foi um Não, tem uma processo autorresponsabilidade, sem dúvida. enorme, fruto de terapia e transformação e renovação de coração e ajuda de muita gente e também um esforço também grande para mudar. Assim como eu falei, né, daquele reencontro que eu tive na universidade com aquele momento, eu acho que a vida inteira eu tenho tido vários reencontros assim, né, com essa decisão. Tem uma mentora minha que fala muito na perspectiva de saga, né? Eu acho que a gente tem as nossas sagas assim. Hoje eu tenho o privilégio de refletir sobre saga, mas na época foi horrível e vários momentos eu tive essa reflexão, né? Eu lembro de um episódio já mais velho, já na juventude, já liderando várias organizações. Eu ainda estava reconstituindo a minha relação com a minha família, já estava muito melhor, mas eu tive um episódio muito ruim de uma discussão, assim, por uma situação com a minha mãe, que eu me senti muito mal. Na sequência, uma ex-namorada minha me ligou, foi a melhor pessoa do mundo. E quando desligou, eu tive a convicção de que eu tinha alguma bipolaridade ou alguma neurodivergência grave, uma patologia, não sei, neurodiversidade, porque eu fiquei pensando como é que pode, assim, né? Eu já liderava organizações juvenis, eu era bem mais jovem, né? Transição da adolescência para a juventude, já era uma liderança na minha comunidade, eu já tinha mudado muito, eu era uma excelente pessoa com a minha namorada, eu realmente me considerava um excelente companheiro, amigo,
respeitoso, carinhoso, e como é que eu posso ser tão ruim assim com a minha família, né? Eu sei que tem várias pessoas que passam por esse dilema, tá? De você, em alguns círculos sociais, você ser diferente, né? E para mim foi um desafio isso. E eu lembro que eu fiquei pensando, minha cabeça ela funciona muito com imagens, assim, na época me vieram uma coisa que é até meio clichê, assim, como se fossem dois lobos ou dois animais, assim. E quem que eu sou? Eu sou esse melhor Marcos Barão ou sou esse pior? E eu até lembrei de uma coisa que meu pai também falou comigo numa conversa, né? O que uma pessoa fez, qualquer outra pode fazer, de bom ou de mal, assim, de ruim. E eu cheguei à conclusão que eu era os dois, assim, eu era muito mais, eu era complexo, né? E qual parte de mim eu queria cultivar em terreno fértil. Eu sei que isso não é fácil e tem muitas nuances nisso aí, mas eu falei, eu preciso cultivar em mim solo fértil para aquilo que eu enxergo que tem de melhor e me abrir para descobrir coisas melhores em mim. Sim. Então, essa foi uma jornada importante, assim. E uma dúvida, por exemplo, depois desse processo seu da juventude, quais foram as principais oportunidades que você recebeu que acabaram de fato te tirando desse ciclo de mais violência, de escassez, assim, quais foram os principais acontecimentos e oportunidades que você recebeu? O primeiro, além daquele minha tomada de decisão, né, de conversão de vida real que eu tive ali, tanto na minha perspectiva de crença, fé, quanto de desejo, de sonho, de mudança, o primeiro foi na minha família, assim. E aí isso é muito louco, como que a gente pode menosprezar o fato de muitas milhões de pessoas não terem a oportunidade de ter uma família estruturada ou sofrerem violência nas suas famílias ou os pais terem que passar a maior parte do dia fora de casa trabalhando, e o quanto que é um privilégio, né, ter uma família, seja qual formato de família, não estou falando de um formato específico aqui, o quanto que ter amor, ter família, né, e ter uma comunidade de apoio faz a diferença. Então, se proteger as crianças nas fases da infância, os adolescentes e jovens, pensar em estruturas comunitárias que ofereçam isso, até as escolas mesmo, acolhimento, respeito, compreensão, afetividade, né, novas formas de pensar, não pensar simplesmente na performance, apesar dela ser importante, mas que tipo de performance Você falou, minhas filhas estudam numa escola assim, quer dizer, há uma filosofia por trás disso, né? E isso leva a gente para um campo de discussão da sociedade, né, que vai para a educação e tudo mais, muito importante. Então, ali eu tive episódios muito importantes. Na minha família, sofreu, acertou e errou, mas ter o amor da minha família foi decisivo em todas as fases e até hoje. Eu sou privilegiado por isso, eu sou grato por isso. Segundo, eu ter feito parte de uma comunidade. Eu ia comentar de um episódio que eu tinha feito uma baita besteira, você falou, pô, a gente fica curioso. Eu ia contar dessa, que eu achei que eu fosse levar uma baita bronca. Então, todos os líderes da minha igreja, isso acontece em algumas outras religiões comunitárias também, e em comunidades tradicionais, né? Acontece muito essa coisa do conselho dos mais velhos. Ali a gente tinha um pouco dessa estrutura comunitária, do conselho dos mais velhos, e eu fui chamado para uma conversa com ele. Eu falei, nossa, eu vou tomar paulada de tudo quanto é lado. E aí, todos os líderes estavam lá. E é interessante, porque lá é um dos poucos lugares que eu não sou o Marcos Barão, assim. Lá eu sou o Marquinhos. Nem na escola. Na escola eu era o Barão também. Mas lá eu era o Marquinhos, né? Era uma outra camada da minha identidade. E aquelas pessoas me conheciam desde que eu nasci, a maior parte delas. Ou desde que eu era muito criança. Elas não eram só as lideranças daquela comunidade. E tinha sentado naquele conselho, o meu pai, ele não passou a mão na minha cabeça, né? Ele trouxe o problema para a comunidade, para a gente conversar sobre isso. Eu achei extremamente maduro e interessante. Você não vê isso em qualquer lugar, sabe? E eles ouviram, e eu fiquei com medo. E tinha uma pessoa que faleceu, acho que há 2 anos, que foi um dos melhores amigos do meu pai, e era um dos líderes daquela comunidade, o Macedo. Nós chamávamos de irmão Macedo. A maior parte deles chamava de tio, tia, ele chamava de irmão Macedo.
E o Macedo, com os olhos marejados, né, emocionado, virou para mim e falou assim, meu filho, faltou alguma coisa para você? A gente deixou de fazer alguma coisa? Tá faltando algum apoio para você? E ele começou a chorar e falou, olha, faltou compreensão da nossa parte, está faltando carinho, está faltando alguma oportunidade para você aqui, você precisa de alguma coisa. E eu, honestamente, nunca imaginei que ele faria isso, assim. Entendeu? Não imaginei que aquele seria o tom da conversa. Eu pensei que eu fosse tomar uma grande bronca, que eu até achava que merecia, entendeu? E aquilo me surpreendeu. E eu não entendi o valor daquilo até eu começar a interagir com outras comunidades que possuem essa identidade coletiva. Conhecer, por exemplo, como muitos povos de terreiro se organizam, como alguns povos indígenas, né? Alguns povos se organizam, como alguns povos tradicionais, como algumas comunidades, né? Até da antroposofia, que discutem esse campo mais filosófico de sociedade, e outros se organizam. Eu não tinha entendido o valor disso, assim. Anos depois eu falei, o que eu vivi naquele momento ali foi muito especial para mim. Porque havia uma comunidade que me apoiou e apoiou outras pessoas, e se apoiou. Eu lembro que quando o Macedo faleceu, a comunidade apoiou aquela família, né? Então aquilo foi muito importante para mim. Tive outros episódios, né? Quando você sai do seu eu, você está numa luta constante, né? Para encontrar eu tava para um eu melhor, assim, né? Um eu maior. Mas quando você começa a olhar para o nós, é interessante. Então eu lembro que pouco tempo depois, ainda nessa mesma comunidade, eu recebi um convite muito interessante, que era um convite para a ação. Quer dizer, você não precisa esperar ser uma pessoa, entre aspas, pronta para fazer algo pelo mundo. Você já possui o que o mundo também precisa, sabe? Você não possui todas as respostas, mas você também pode fazer parte da resposta. Então, eu comecei a ser provocado, né? O que você pode oferecer para o mundo? Eu lembro que, por exemplo, eu sabia música. Comece com o que você já tem. Então, eu e meu irmão, a gente juntou e na mesma comunidade mesmo ali, a gente começou um projeto de educação musical para crianças. A gente achou que era isso, começamos a testar esse negócio. Depois eu comecei a assumir um papel de liderança na comunidade. Então, você vai se testando e descobrindo novos desafios e novas competências, socioemocionais, inclusive, não só técnicas. A comunidade investiu em mim, me mandou para cursos de liderança muito novo, bem novinho mesmo assim. Né? Então você vai aprendendo sobre essas coisas, sobre método, sobre processo. Mas teve um convite que foi muito legal, que foi quando o Haddad, que é o atual ministro da Economia, ele era ministro da Educação. E aí lá no Nova Iguaçu, o prefeito era o Lindbergh Farias, que é parlamentar hoje, e eles levaram um programa chamado Brasil Alfabetizado para lá, que tinha como principal objetivo combater o analfabetismo funcional. Então, quer dizer, a pessoa não era 100% analfabeta, mas ela tinha um analfabetismo funcional, e um grande desafio é que ela não conseguia entrar em programas como o EJA e programas para que ela concluísse os estudos, tivesse os diplomas ali da educação básica, para, por exemplo, eventualmente depois ascender para um técnico, ou mesmo com o ensino básico ter uma remuneração melhor, ou pensar numa universidade, ela não conseguia. É até legal definir, né, o que é Nossa, calma. O analfabetismo funcional, porque muita gente acha que o pior é que foi uma conversa um dia desse que eu tive em casa, assim, que é quando a pessoa só sabe escrever o nome, não é isso. É a pessoa que ela sabe ler, ela sabe escrever, mas ela não tem a capacidade, por exemplo, de interpretar textos, ela não tem de fazer contas matemáticas, né? Isso. Então, isso não traz novas oportunidades para essa pessoa, né? Não tem um significado. Exato. Então, isso é um desafio para pensamento crítico, para um monte de coisa, para convivência em sociedade. E aí, eu lembro que eu estava participando de um momento que estava sendo apresentado o programa. E aí eu abri inscrições para ser professor facilitador do programa. E era exatamente na época que eu estava concluindo o ensino médio. E eu perguntei se podia me inscrever, porque eu pensei assim, cara, eu sei ler e sei escrever. E se tem gente no mundo que não sabe ler ou não sabe escrever,
ou não consegue interpretar, ou é analfabeto funcional, e isso é um problema, eu posso ser resposta para a sociedade nisso. Cara, isso é um olhar muito interessante, assim, uma autopercepção de potência, porque a gente começa a olhar para coisas simples para a gente e que faltam em muito lugar, né? Então a gente pode ser resposta para muita coisa. E eu decidi me inscrever, eu era o mais novo da turma, foi muito, muito legal isso daí. É uma turma que chamava Paulo Freire, e eu fui durante 2 anos alfabetizador do programa Brasil Alfabetizado, né? Ali eu vivi algumas experiências mais valiosas na minha vida, construí amizades, né? A irmã Madalena, uma senhora, faleceu, vai fazer agora 2 anos também, até seus últimos dias a gente foi amigo. A irmã Odete, a gente chamava de irmã porque elas são todas irmãzinhas de igreja, assim, né? Não todas delas ali, mas a maior parte delas. A Odete, a Rosiméria, a Dona Maria Helena, todas elas ali, a Roseli, enfim, todas elas ali eram muito, muito queridas. Então ali eu vivi coisas, por exemplo, eu conversando com a Odete e ela me interrompe dizendo que ela entendia que o mundo, o planeta Terra, ela não acreditava na Terra plana, tá? Olha que interessante. Ela acreditava que a Terra era redonda, mas ela era oca. Porque a abstração, a ideia de gravidade não entrava na cabeça dela. Né? Ela simplesmente não tinha entendido isso, assim, ela não entendia isso. Então, você morava dentro do planeta Terra, porque se é oca, você tem um lugar para botar o pé. Você não cai porque você está fora da Terra. Então, nossa, essa teoria eu nunca tinha ouvido. Então, assim, eu precisei parar a aula programada para a gente, nessa lógica ali do método Paulo Freire, com todo respeito aos pesquisadores da educação aqui, porque eu não sou, mas nessa lógica humana do método Paulo Freireano, e a gente passou a dialogar sobre isso, né? Então, o processo de educação, alfabetização passou pelo diálogo sobre o mundo, né? Perfeito. Então, até só queria fazer uma observação sobre isso, amigo, que é difícil, né? Porque eu comento assim, já te recebi algumas pessoas aqui no podcast, e que às vezes quando a gente solta um tema, eu sempre fico triste quando esses temas, que são temas tão importantes e profundos, acabam sendo polarizados de uma maneira tão superficial e rasa. Então, por exemplo, quando você fala Paulo Freire, né? E aí tem gente que já politiza isso hoje em dia, sendo que nem conhece. Tipo, um dia desse estava debatendo com um amigo meu, curiosamente, assim, e ele veio falar alguma coisa assim de, isso é Paulo Freire. Eu falei, cara, você sabe quem foi? Algum mínimo, você sabe me falar qualquer coisa sobre ele? E ele não sabia falar nada, ele nem sabe quem é o ser humano, nem sabe qual que é a história, o que que ele fez, o que que ele, na vida. Muito menos do que é o método, né? Que até assim, para falar para quem não sabe, que tá ouvindo a gente ou tá escutando, e me corrija se eu estiver errado, que eu acho que você deve conhecer mais do que eu, mas o método dele ele criou um método que foi reconhecido no mundo inteiro, não só no Brasil, no mundo inteiro, de alfabetização de adultos que antes demoravam anos e que muitas vezes não aprendiam a ler de maneira funcional, e ele conseguia fazer em 3, 4 meses, usando referências que aquelas pessoas conheciam, né, que está muito conectado ao método dele, que é esse método de aproximar a temática. Então, se eu for ensinar, por exemplo, um analfabeto que é ribeirinho na Amazônia, eu trazer do contexto do que ele trabalha, eu falar do açaí ou da macaxeira, do rio, ou ensinar ele a aprender com o nome do peixe que ele pesca todo dia, é muito mais fácil ele aprender dessa maneira do que eu ficar falando sobre urso polar, de eu ficar trazendo metodologias norte-centradas que são completamente diferentes da cosmovisão que ele vive ali, do mundo que ele vive. Então, assim, é tão poderoso, né, esse aspecto de você... E aí, claro, depois o Paulo Freire ainda traz que esse processo de alfabetização é extremamente importante para se criar um ser humano crítico, que inclusive pode votar. Exatamente. E que pode, né, olhar para os seus próprios direitos. E aí tem muita essa discussão, né? Por que atacam tanto a Paulo Freire por essa metodologia, por esse olhar? E, na minha opinião, muita gente ataca simplesmente porque não sabe o que é, porque só repete, só é espelho para discursos vazios, que essa pessoa nem tem conhecimento sobre o que ela está falando. Ou quem ataca de maneira teórica, quem realmente sabe, na minha opinião, é porque também está desconectado com essa vontade ou esse interesse em trazer um pensamento crítico para uma parcela da população que por muitos anos e até hoje alguma parcela da população não consegue ter acesso a muitas oportunidades ou a um pensamento crítico mais elevado por simplesmente não ter como ler ou escrever ou ser um alfabeto funcional. Então, exatamente. Eu queria fazer esse adendo que eu acho que é importante, assim. Eu acho super importante também, é exatamente isso. Eu acho que
A gente está falando de uma educação libertadora, né? Uma educação que liberta. Exato. Então, desde do pensamento crítico, da compreensão de mundo, até coisas muito simples. A gente tinha uma aluna lá, a gente não chamava de aluna, a gente chamava de educanda na época, mas a Carmen, ela faleceu também já. A Carmen, ela teve uma vida muito dura, cara. Aliás, é importante comentar uma coisa interessante, né? De todo mundo que passou naquelas turmas que eu estive, né? Nos 2 anos, enquanto um facilitador, um educador, eu só tive um homem, assim, né? Todas eram mulheres, todas, sem exceção, tinham sofrido violência. A maior parte sexual, violência sexual, mas todas violência física. Histórias, assim, super dramáticas. E aí você começa a entender que essa é a realidade, né, da população que é majoritária do Brasil, né, de baixa renda, da mulher de baixa renda. E impressionante, assim, né, a dedicação, a presença em todos os projetos e políticas que eu já tinha envolvido na minha vida aqui no Brasil, especialmente. As mulheres eram as que mais procuravam, as que mais permaneciam, as que mais concluíam, que tinham o melhor desempenho. E aí não tem uma coisa de sexismo aqui, mas isso foi uma coisa interessante que eu observei nesse processo. É empírico, né? Existem dados não empíricos sobre isso, óbvio, mas assim, eu vivi isso, foi muito interessante. A Carmen, ela sofreu todo tipo de violência que você puder imaginar. Ela era a mais nova da turma. Ela tinha 39 anos e parecia ter seus 60, assim, né? É bastante difícil a vida dela e o entusiasmo com que ela tratava aquilo ali, sabe? A Carmen, ela não era só analfabeta e funcional. Eu estava com a Carmen no primeiro dia que ela, em toda a vida dela, escreveu o nome dela, cara. Então, assim, isso é uma coisa que eu me orgulho muito. É uma coisa que eu vou carregar o resto da minha vida, porque ela não morreu sem escrever o nome dela, né? Ela assinava, até aquele dia, ela assinava com o polegar dela, cara. Total. Tá? E eu estava no dia que ela escreveu Carmen pela primeira vez, mas também estava num dia em que ninguém pôde ir. Só ela foi. E a gente foi conversando e ela me disse que estava cansada da vida e que ela estava decidida a tirar a própria vida dela. E eu devia ter, acho que 17 ou 18 anos, né? Por aí. E eu lembro que foi um episódio desafiador, assim, né? E foi uma conversa muito profunda, né? A Carmen não tirou a própria vida, graças a Deus. Infelizmente, no ciclo da vida dela, né? Ela faleceu de câncer. Mas foi uma batalhadora, sabe? Então, viver isso também do meu lado, do lado dela, foi muito especial. Até hoje, eu volto a Nova Iguaçu. Até hoje, quando eu encontro lá a Dona Maria, se ela estiver me vendo, a Rosemary, chama ela de Dona Maria, a Lena, que são irmãs, ela me chama, professor, meu professor. Meu professor foi meu professor, né? Então, e não só isso. As duas foram juntadas, não sei se você já ouviu esse termo, juntada. É a pessoa que é casada, mas não formalmente. Claro. Elas foram juntadas com os companheiros delas por décadas. E elas, já numa fase mais avançada da vida, decidiram casar no cartório e na igreja, como diria seu Jorge. E o pai delas já não estava vivo. E eu fui convidado para entrar na igreja como o pai das noivas, né? Que legal, que especial. Então, poxa, não tem como não falar que esse tipo isso transforma a vida. De vivência não mudou a minha vida. Talvez em outras conversas eu tenha falado das várias outras coisas que eu vivi, porque depois disso eu vivi muitas coisas importantes também na minha vida, né? Momentos em que eu me senti vocacionado para assumir lideranças frente a desafios sociais em diferentes lugares que eu participei, até eu descobrir que meu tema era juventude. Até então, eu tinha, até eu entrar na universidade, eu vi essas experiências que eu te falei, né? Falei que muito mais uma perspectiva não profissionalizada, pessoal, numa busca desenfreada por construir, inclusive, uma nova identidade, por ressignificar
o papel que eu achava que eu tinha no mundo. Porque aquele papel, o anterior, estava me fazendo sofrer e fazendo outras pessoas sofrerem. Não só a mim e a minha família, mas a minha comunidade, a minha escola, as pessoas que sofriam com aquilo. E aí, de repente, eu entro numa fase em que eu quero, ainda molhado, ajudar as pessoas a saírem da água e olhando assim, tá, então o que eu tenho? Eu não sei fazer muita coisa. O que eu tenho? Eu sei música, vai ser isso. Eu sei ler e escrever, vai ser isso. Eu sei capinar um quintal, vai ser isso. Eu sei catar, como a gente fez muitas vezes, catar latinha, juntar mais de 1 tonelada de latinha, fazer essa doação lá no orfanato e asilo Lar Batista. E a gente fazia essas doações lá. Então, vai fazer o que a gente sabia fazer. Tentar arrecadar alimento, essas coisas. De repente, eu entro na universidade. E aí, isso foi uma outra etapa importante, porque existem... Aí não é exclusivo de universidade, para quem não entrou na universidade, mas existem lugares que vão te proporcionar isso. Né? Expandir teu mundo. Né? Então, eu decidi que eu queria entrar na universidade, eu queria fazer um cursinho. Foi um processo interessante, porque enquanto eu dava aulas, meu pai, são 4 filhos, né? Eu tenho 2 irmãs e um irmão, e aí não tinha, assim, não era fácil ficar pagando cursinho para todo mundo, não tinha esse dinheiro. Então meu pai falou, então você vai trabalhar. Eu fui trabalhar então numa sorveteria que tinha lá, que ele tinha com os amigos dele, uma pequena, fazia o sorvete ali artesanal e vendia. Então eu fazia e vendia sorvete, e aí com isso eu conseguia pagar metade do cursinho, meu pai pagava outra metade do cursinho também lá. E aí eu fiz um cursinho e consegui entrar na universidade, passei em algumas universidades particulares de qualidade com bolsa e passei em universidades públicas e escolhi a minha universidade. E quando eu cheguei ali, eu também tive um choque de realidade, porque era como se eu tivesse completado um arco. Não, agora eu já não sou mais aquele cara, agora eu sou um outro cara. Só que quando eu cheguei na universidade, eu descobri que aquilo não era suficiente para mim. Então a gente está aqui, nesse estúdio aqui, fica na Facens. A gente está numa universidade, a gente acha que chegar às vezes na universidade resolveu a vida, mas nem a universidade, nem o diploma vai resolver a tua vida. Total. Então muito do que a gente vive aqui vai moldar o caminho. Então ali eu entendi que eu precisava fazer escolhas com aquela oportunidade que eu tinha. Poxa, eu passei numa universidade federal. Eu tenho agora um universo de possibilidades. O que eu vou fazer com isso? Qual era o curso? Era administração de empresas com habilitação em administração pública na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que fica em Seropédica. E eu estava tão na época perdido em relação à universidade que eu escolhi ela, além dela ter uma excelente pontuação no curso que eu escolhi, mas eu escolhi porque ela era bonita, que ela é muito bonita. Assim, ela é uma universidade tipo Viçosa, assim, também, que é meio clássica. A Globo fazia umas novelas lá, então eu achei ela linda. E graças a Deus eu escolhi aquela universidade, porque além de eu amar, a gente chama ela de Rural, a Universidade Federal Rural, ali também eu vi coisas muito importantes. Então, tanto o movimento estudantil na universidade, centro acadêmico, DCE, pesquisa, mas eu conheci a empresa Júnior, que é uma das oportunidades, nesse caso de extensão, que a universidade me oferecia. E ali foi uma jornada longa, que eu também não vou aprofundar, mas eu abracei essa oportunidade, quis muito entrar. Eu lembro que conheci, logo na primeira semana, quando estavam apresentando um auditório chamado Paulo Freire. Você vê que ele tem uma importância na minha vida, né? Mas sem politizar também, viu, gente? Mas assim, foi nesse auditório, os projetos de pesquisa e extensão estavam se apresentando. E eu olhei assim, esse negócio de empresa júnior, eu falei, esse negócio parece ser meio coxinha, tal. E o pessoal tava meio com roupa social. Hoje o pessoal de empresa júnior nem se veste mais assim, mas na minha época sim. Mas eu achei aquilo incrível. Eu falei, cara, como assim você ainda na universidade tem a oportunidade de fazer projetos para resolver problemas de clientes reais, usando o conhecimento que você aprendeu ou vai aprender no seu curso, e todas as etapas disso quem faz são os alunos, são estudantes. E do trainee, que é o primeiro estágio na empresa júnior, até presidente, é estudante. Não é um professor que manda, uma professora que manda na empresa júnior. Falei, esse negócio é muito legal. Eu quero me inscrever. E eu conversei com meus pais, porque é uma atividade não remunerada, tem até uma ajuda de custo para algumas atividades, mas saí de um estágio. Aí uma coisa que eu nunca falei. Quando eu saí da sorveteria, para eu continuar ganhando dinheiro, eu trabalhei 3 meses no telemarketing. Isso eu nunca falei para ninguém. Então eu estava trabalhando, muitas vezes trabalho de entrada para quem é de classe média baixa, classe, é pobre. É um dos principais, McDonald's, fast food,
telemarketing. Eu fiquei 3 meses ali e meus pais falaram, não, a gente consegue segurar a barra se você conseguir algumas coisas, o ticket da universidade, para você comer no bandejão, essas coisas assim, né? E aí eu consegui, fiz o processo seletivo, cara, com muita vontade, tal, entrei e foi muito legal, porque eu não imaginava. E aí tem uma frase que eu falo muito quando eu dialogo com jovens, mais numa lógica menos política, ou institucional, sei lá, mas numa lógica mais inspiracional. Falo, tem decisões que você toma hoje que pode te levar para lugares que você nunca imaginou. Essa foi uma delas também, sabe? Porque eu entrei para conhecer a empresa júnior. E acabou que ali eu encontrei muito cedo problemas reais que eu só poderia viver 10 anos depois na minha carreira profissional. Que é você lidar com equipe, lidar com processos, lidar com problemas complexos, liderar um projeto, liderar processos, liderar um time que lidera processos e projetos. Então você desenvolve desde habilidades técnicas a também habilidades, competências socioemocionais, muito cedo. Muito cedo. A gente pegou uma empresa júnior na época que estava super mal das pernas. Tive o privilégio de fazer parte de uma geração que revolucionou a história da empresa júnior. Sabe? Revolucionou mesmo. E aí eu descobri que existia uma rede de empresas juniores. A gente fundou um núcleo de empresas juniores na universidade. Isso me aproximou do movimento estudantil, do conselho universitário, do DCE. Conheci a minha comunidade universitária, me tornei estudante melhor. Aí depois me tornei presidente da Federação das Empresas Juniores do Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, você passa a liderar uma rede de organizações construída e liderada por jovens, com um ideal coletivo. Né? Então aí tem a lógica do nenhum de nós é tão bom, tão forte quanto todos nós juntos. Fui ser coordenador da Conferência Mundial de Empresas Juniores. Depois fui presidente da Confederação Brasileira de Empresas Juniores. Isso me levou para um caminho do empreendedorismo e empreendedorismo de impacto. Né? Depois fui para a CONAGE, Confederação Nacional de Jovens Empresários, após a universidade, que reúne os jovens empresários. Fui ser coordenador de parcerias e oportunidades de impacto da Aliança Empreendedora, que é uma organização que é referência mundial num trabalho com inclusão produtiva de pessoas e populações de baixa renda, até eu entender, 11 anos atrás, que meu tema não era o empreendedorismo de maneira ampla, não era o impacto de maneira ampla, não era nada disso amplo, era o tema juventude mesmo. E me conectando exatamente com essa minha história, eu fui alcançado por um projeto de jovens como jovem. E eu falei, agora eu vou estudar isso, eu vou trabalhar com isso, minha carreira vai ser isso, minha jornada vai ser isso. Então hoje tem 11 anos que eu trabalho exclusivamente com isso. E é o que eu fiz ao longo desses últimos anos. Muito legal, uau, que história, né? A gente vai ter que com certeza já marcar o podcast Barão 2, eu tenho certeza, porque não vai dar nem para arranhar tudo que eu quero falar com você hoje, mas eu já queria te fazer essa pergunta, pensando assim, olhando para a sua trajetória e queria trazer também uma reflexão. Eu acho que em idades um pouco diferentes, mas eu ainda era com certeza jovem, mas eu lembro, por exemplo, que momentos que marcaram muito a minha trajetória e a minha vida quando criança e adolescente, foi não só ouvir as histórias do meu pai, que também vem da zona norte do Rio de Janeiro, aí ele era realmente de família bem pobre mesmo, assim, família também com 4 irmãos, 5 depois, mas a quinta foi adotada, então meu pai não era mais criança, já era adolescente. Então, mas família muito pobre, meu pai trabalhou desde os 9 anos de idade, vendendo coisa na rua, e ele sempre contou essas histórias pra gente, mas a gente sempre teve um trabalho, por exemplo, eu lembro da minha mãe levar a gente para passar Natal em uma creche em Brasília, por exemplo, onde a gente não recebia presentes e eu tinha em contato ali com uma realidade que era muito diferente da minha. Então, por vários momentos, e por mais que hoje eu enxergue que várias dessas ações eram assistencialistas, talvez um pouco mais vazias a nível de impacto a longo prazo, eu também vejo o impacto que elas geraram na minha vida a longo prazo, né? E um deles, por exemplo, eu lembro que em Brasília tem uma tradição que eu acho que era muito carioca, inclusive, me corrija se eu estiver errado, mas que eu não vejo de quase lugar nenhum do Brasil, mas que é Cosme e Damião, né? Que em Brasília é forte, assim, pelo menos na minha infância no Rio também era bastante. Onde no dia do Cosme e Damião eu lembro que eu ficava o dia inteiro preparando sacos de doces com meu pai, e a gente saía de carro com caixas e saía distribuindo em Brasília para várias crianças, principalmente crianças carentes, pessoas que dormiam na rua. Eu lembro que isso tudo era muito marcante para mim, né? Eu acho que o seu lugar até meio espiritual vai olhando para aquilo e vai entendendo que tem alguma coisa errada num sistema que permite que isso aconteça ou que gera esse tipo de desigualdade e de abismo, assim.
E aí, na minha juventude, mais jovem mesmo, né? Eu tive uma experiência muito marcante que foi também quando eu fui para o Quênia, pela IESEC, que é uma das grandes organizações estudantis no mundo também. E também liderada por jovens, para jovens. E eu tive essa chance de ir para o Quênia e tive uma história lá muito profunda, assim, de enxergar o nível de desigualdade. Então, isso moldou completamente a minha trajetória de vida e foi um ponto de virada, assim. Então, quando você estava trazendo a sua história para mim, eu fiquei pescando um pouco disso, porque, assim, hoje, um dos grandes desafios que a gente tem, e que é uma coisa que eu queria discutir um pouco, principalmente pós-pandemia, e a gente que está aqui dentro de um centro universitário que lida com as gerações que estão vindo, né, os jovens que estão vindo, então a universidade tem um papel muito importante, né, nesse contexto da juventude. A gente realmente vem percebendo, e você falou, né, que eu não sei se foi no Fórum Econômico Mundial que você falou que disse que um dos maiores riscos para a humanidade é meio que a apatia do jovem, né? Assim, não foi exatamente essa palavra que você usou, essa desilusão. E a desilusão, muitas vezes, a desilusão e a desesperança causam uma apatia, geram uma apatia. E tem sido muito discutido hoje em dia às vezes essa apatia, essa falta de resiliência, essa talvez não vontade de realizar certas atividades, o nível altíssimo de ansiedade. E te ouvindo, eu fiquei pensando o quão importantes são essas experiências físicas, fora das telas, assim, sabe? De você vivenciar essas outras realidades, essas outras visões de mundo, poder viajar para outros locais, né? Conforme a sua capacidade, obviamente, porque isso vem de uma questão de privilégio. Claro. Mas eu queria te ouvir, assim, qual é a sua visão sobre a questão da juventude hoje, principalmente nesse lugar da apatia, e qual o seu olhar também sobre se o que falta seja talvez justamente isso, talvez experiências mais profundas e reais a nível de interação, enfim, entre jovens de outras realidades e com outros cenários diferentes do que eles vivem. Boa, cara, essa pergunta é complexa. É que, na verdade, assim, eu acho que o que falta é mais profundo, né? Porque enquanto faltar trabalho decente para a juventude, e eu estou falando de uma perspectiva até mais ampla, enquanto você tiver, por exemplo, um exemplo concreto aqui, todos os dias saem da zona leste de São Paulo para a região central de São Paulo a mesma quantidade de pessoas que a população do Uruguai, só para a gente ter uma ordem de grandeza aqui, tá? Pessoas que muitas vezes pegam num horário o transporte coletivo, a maior parte, né? Num horário que muitas pessoas com privilégio não estão nem acordadas, ou estão acordadas, estão fazendo pilates, ou estão na academia, ou fazendo algum exercício espiritual, físico, mental. Um transporte que muitas vezes não é de qualidade. Então, veja, eu não era pobre, estou falando de classe média baixa. Mas quando eu estagiava, quando eu era no telemarketing lá no Rio de Janeiro, eu saía de Nova Iguaçu, tinha que acordar às 4h30 da manhã, e aí eu andava da minha casa, beirando a Avenida Presidente Dutra. Isso não era uma coisa saudável. Não era saudável. Total. Tá entendendo? Eu passava por um caminho que não era o adequado, no meio de um canteiro, subia uma passarela, atravessava para o outro lado, descia, pegava o ônibus 5 horas da manhã, o ônibus já estava lotado. 5h30 da manhã, sei lá. Já estava lotado. Mas já estava lotado de às vezes eu ter que ir sentado na escada do ônibus. Isso era um luxo para mim. Quando eu festejava, quando eu conseguia um lugar sentado na escada do ônibus. Ou sentado, apoiado no motor do ônibus, que às vezes se o motorista era mais legal, deixava. Quem aqui já fez isso sabe do que eu estou falando. E aí você vai com o bumbum quente. Ou se você conseguir ir em pé mais no meio do ônibus para pelo menos ter o ar-condicionado, porque esse ônibus específico tinha ar-condicionado. Pior, tem os que não têm ar-condicionado. Você vai amassado no meio das pessoas, um monte de gente suando, você já chega suado, cansado, estressado. E às vezes ele estava tão lotado que é real, assim, isso não é meme. Você levantava um dos pés, você não botava o pé de novo no mesmo lugar. Você tinha que tentar ou ir igual um Saci Pererê até conseguir botar o pé de novo. E eu não estou exagerando, não. Não era todo dia assim. Mas a maior parte dos dias era assim. Agora, sempre era lotado. Quais eram as minhas alternativas logísticas? Minhas alternativas é ir para Pavuna para pegar o ônibus, o metrô, que já estava lotado. Você já chega numa gritaria, na poluição. Pô, peraí, calma aí. As pessoas não partem do mesmo lugar. E aí, se você faz
todo um recorte, como você falou um tempo atrás, e não adianta ficar mesmo assim politizando coisas que são fatos, assim, né? Todo um recorte territorial, racial, etário e tal, você vê que realmente tem pessoas que sofrem diferentes formas de violência social que vão jogando a gente para trás, para trás, para trás, para trás, para trás, para trás. Então, enquanto faltar coisas básicas, é óbvio que você vai lidar com uma frustração generalizada, né? O que você tem como perspectiva de vida? Você tem um ambiente de trabalho que tem precarização dessa relação de trabalho, né? Às vezes coisas que trazem oportunidade também trazem desafios, né? Você tem o avanço, por exemplo, do MEI, foi uma grande conquista para a formalização, para a arrecadação, para até previdência mesmo, né? do empreendedor informal que tinha. Traz uma perspectiva de previdência, ao mesmo tempo você tem uma pejotização dos contratos que substitui uma proteção de direitos trabalhistas que podem ser discutidos dentro de uma ótica democrática, mas o fato é que você tem um monte de gente exposta a uma série de situações precárias de trabalho. Então, enquanto faltar educação de qualidade, bom, você falou, mais uma vez, tuas filhas estudam numa escola que tem uma filosofia por trás. Bom, você chega nas escolas do Brasil, você vai ver que, a começar pelos professores que não têm os salários adequados, quer dizer, um trabalho talvez o mais nobre que possa existir, que não é bem remunerado, não é bem amparado. Então, sem querer ficar só problematizando, mas assim, é um passo muito atrás, né? Então, falta muita coisa. É óbvio que falta muita coisa. Isso aqui não é para ficar desestimulando, nossa, meu Deus, mas assim, falta. Então, muitos e muitas desses jovens, se encontram numa perspectiva de desilusão porque faltam elementos básicos, assim, né? Existem muitos estudos que apontam que, em muitos aspectos, essa é a primeira geração, em muitos anos de gerações, que é mais pobre do que dos seus pais. Né? Então, isso causa desilusão e frustração. Agora, para além disso, tem uma série de mudanças na sociedade. Toda a transformação social e tecnológica acelera um conjunto de mudanças muito importante, que apresentam oportunidades animadoras para a sociedade, mas como qualquer processo, existem disfunções disso. Isso causa ansiedade, medo, insegurança, e tudo isso naturalmente afeta individual e coletivamente a sociedade. As mudanças culturais também, então, causam inseguranças para diferentes grupos sociais marginalizados, diferentes formas de violência e novas formas de ansiedade. Né? Tem um conceito, a gente conversou mais cedo hoje, antes dessa nossa conversa aqui distribuída e gravada, mas é exatamente sobre isso, né? Que existe, por exemplo, o conceito de ansiedade climática. E existe mesmo, não dá para a gente relativizar isso. Quer dizer, olha quantas pessoas... Gente, a ansiedade climática ela não é desconectada da realidade, ela num campo filosófico de ativista climático, aliás, cumpre um papel fundamental no mundo. Ela está discutindo uma coisa extremamente pragmática. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Olha o que aconteceu em São Paulo. Você tem uma cidade que não é resiliente. Eu não estou discutindo no campo do abstrato quem é o gerador, tal. Olha só, o que importa é o seguinte, teve gente que perdeu a vida, teve gente que perdeu o carro, teve gente que não chegou em casa, teve gente que perdeu o trabalho, tem gente que perdeu bens, tem gente que perdeu tudo, porque uma cidade ela não é resiliente, por exemplo, para chuvas, que sempre aconteceram em São Paulo, sim, mas não aconteceram da forma como acontece hoje. Então, independente do que você acredita, existem mudanças acontecendo. E essas mudanças, elas também afetam a vida das pessoas. Então, é óbvio que tem gente que sofre com isso. E quanto também mais jovem essa pessoa e cientificamente ela tenta consumir esse conteúdo, tenta expandir a consciência, ela também entende que o futuro que está vindo para ela vai ser um futuro muito mais desafiador do que o futuro, por exemplo, das gerações que já estão partindo. Então, a preocupação que hoje uma pessoa de 70 anos vai ter com crise climática é completamente diferente da ansiedade que vai ter um adolescente de 15 ou um jovem de 20 anos. Ele entende que a forma que o clima vai afetar a vida dessa pessoa, principalmente se ela é uma pessoa que está conectada com o conceito de justiça climática, né? Que as pessoas também mais vulneráveis vão sofrer mais com as mudanças climáticas, essa pessoa também entra muito mais nesse lugar de ansiedade, né? Então, assim, irmão, eu sei que daqui para frente a gente consegue partir para
muitos pontos de conversa. Mas eu queria puxar esse gancho para a gente encerrar esse episódio e já, com certeza, marcar a data para o próximo, porque eu acho que esse conceito de juventude, inclusive a juventude olhando para clima, inclusive a juventude olhando para impacto, eu acho que é uma temática de um podcast inteiro nosso. Eu queria que você trouxesse um pouco assim, dessa sua visão do o que você sente hoje que é o maior desafio hoje para o jovem e um conselho que você daria para principalmente esses jovens que talvez estejam nesse lugar de uma apatia ou de um medo ou tentando se encontrar, que eu acho que está muito conectado com a sua história, para que essa pessoa possa, mesmo independente dos privilégios que ela tem, porque eu acho que aqui existe um espectro muito amplo de oportunidades, dependendo do privilégio que você tenha, quais são potenciais caminhos que essas pessoas que estão se sentindo talvez nesse lugar um pouco mais perdidas hoje, como jovens, poderiam seguir? Caramba. Bom, primeiro, estou adorando essa nossa conversa aqui. Eu acho que a gente ter um segundo momento de conversa vai ser super legal, porque tem muita coisa mesmo que a gente pode aprofundar e mergulhar nesse universo enorme das juventudes, que dialoga diretamente com o presente e o futuro comum de todas as pessoas, no Brasil ou no mundo, assim. Tem sido para mim uma jornada muito transformadora, eu sou muito grato por tudo isso. Ao longo de todos esses anos, né, conhecer o nosso país, eu tive em todos os estados do Brasil e em muitos lugares do mundo também. Em muitos lugares do mundo, em muitos países, aqui no Brasil também, em muitos lugares diferentes, e aprender com tanta gente. Então, com certeza, tem muita coisa legal para a gente trocar aqui numa segunda conversa. Agora, pensando nesses principais desafios e dialogando um pouco com o que a gente trouxe ao longo desse tempo nosso de diálogo aqui, eu acho que tem um desafio que é coletivo e não só das juventudes. Assim. Eu acho que existe algo para a sociedade brasileira e sabe aquela coisa que a gente precisa, mas talvez a gente não sabe que precisa? É uma dessas coisas. Assim. Nós somos como o Brasil, né, nós temos uma Constituição. Nossa Constituição é de 88 e no nosso modelo, né, democrático de organização social, a gente tem uma discussão muito importante sobre a diferença de uma política de Estado para uma política de governo. Eu acho que um desafio que a gente tem hoje é que não existe hoje uma política de Estado para e com ou de juventudes. Então a gente tem um potencial ativo para a transformação, revolução da nossa sociedade, que é a maior geração de jovens da história do país, já com um processo de envelhecimento acentuado, então a gente já iniciou esse declínio, como eu falei no início. Uma juventude, como eu falei, que tem muito potencial histórico de transformação social, mas demográfico, econômico, social e político latente, com muitos desafios, como a gente falou, vários aqui, e com uma urgência geracional em muitos níveis. A gente só vai ser capaz de propor uma solução sistêmica e de médio e longo prazo que seja capaz de mudar as estruturas, porque a gente está falando sobre o que falta, tal, tem muita coisa aí que é de estrutura, desde estrutura logística, de mobilidade econômica, mobilidade social, de acesso, né, de permanência, de várias das coisas que são estruturais, de questão, por exemplo, de violências, né, sociais, violências do Estado. Então, a gente só consegue tratar, para além de questões imediatas, né, de resolver problemas imediatos de maneira emergencial, a partir de uma perspectiva estrutural, se a gente tiver um plano. Então, hoje nós não temos um plano específico como temos para a educação, e mesmo assim é um grande desafio, para a juventude. Então, a gente defende, para quem nunca ouviu falar, eu acho que esse é um tema que deve ser coletivo da sociedade e das diferentes juventudes, que é a luta pela aprovação de um plano nacional da juventude. Quando a gente aprova um plano nacional, a gente tensiona a sociedade, por meio da nossa estrutura, a aprovar uma lei que compromete o Estado, nas suas diferentes estruturas, a assumir um compromisso num horizonte de tempo de fazer investimentos para implementar aquele plano. E aí ele passa também, a partir do momento que é uma lei, a ser objeto de controle social, de monitoramento. Quer dizer, o povo passa a ter um parâmetro para monitorar. Então, quando a gente diz se a educação está boa e está ruim, é porque nós estabelecemos um plano nacional de educação. E aí desse plano decorrem outros muitos planos. E a gente consegue estabelecer métricas, indicadores para avaliar se a gente está indo bem ou se não está indo bem. Se está investindo muito, está investindo pouco. Se eu perguntar,
hoje, a gente investe muito em juventude? Qual que é o parâmetro? A gente está indo bem? Qual que é o parâmetro? Eu consigo ter parâmetros de uma perspectiva mais ampla porque eu também pesquiso esse tema, estudo, e muita gente pesquisa, é pesquisador de fato do tema. Mas a ausência de um plano realmente é um problema. Então, acho que esse deveria ser, para a gente, um desafio coletivo de aprovar a lei de um Plano Nacional da Juventude. Os países que melhores apresentam condições para a sua juventude, todos eles têm planos nacionais da juventude. Então, não é a gente que está falando, tá? São os países que fazem melhor pelas suas juventudes, entendem isso como algo decisivo. Para além disso, acho que para além da ótica coletiva, eu acho que é importante a gente se concentrar na geração de oportunidades. É muito importante assim, né? A gente buscar gerar oportunidades e não só promover, criar as oportunidades, mas promover o acesso. Tem muita gente que nunca ouviu falar das oportunidades. Então agora a gente está desenhando um projeto que a gente está falando de georreferenciamento de oportunidades. É uma forma da gente trabalhar a inteligência para que as pessoas possam ter acesso. Quer dizer, você está falando que você fez um curso, você fez parte de uma rede de apoio, você participou de um projeto tal. E na minha comunidade? Então a gente quer georreferenciar para que as pessoas consigam entender na minha comunidade o que existe de oportunidade para eu me beneficiar, para eu fazer um curso, ou para eu me engajar em alguma coisa, para eu ser voluntário, ou para eu ser estagiário, ou para eu trabalhar. O que existe? Então, georreferenciar, promover o acesso à informação também, né? Que tipo de oportunidade, trazer acesso a referências. Então, o que é referência? O que existe referência? Existe uma carreira digital? Bom, minha referência são só os influenciadores, mas também como é que eu posso virar um influenciador? E se eu quiser uma carreira na economia criativa? Se eu quiser produzir conteúdo? Mas se eu quiser ficar no bastidor e não na frente, se eu não quiser ser o influencer, mas trabalhar numa equipe, tem curso para isso? Tem, por exemplo, a Fundação Roberto Marinho, tem, fazendo jabá aqui, com a OEI, tem a Coliga, a Plataforma Virtual de Economia Criativa. Mais de 30 cursos virtuais, gratuitos, autoinstitucionais, com diploma, com um monte de oportunidade para quem atua na economia criativa. Tem mais de 80 mil alunos, dá para ter muito mais. Tem um monte de oportunidade. Facens aqui tem oportunidade. Então, assim, promover o acesso a oportunidades. E aí, por último, se eu pudesse dar conselho, e aí eu acho que é um último ponto importante, eu sei que pode ser muito difícil, assim, em muitos níveis. E tem pessoas que vivem coisas que eu jamais vou viver, por uma série de camadas de privilégio. Mesmo que eu tenha vivido algumas camadas de vulnerabilidade, tá? Mas tem coisas que eu jamais irei viver. Jamais irei viver. Porque eu sou um homem, eu sou heterossexual, sou branco, tive acesso à educação. Olha só quantas coisas me tiram de uma série de camadas de vulnerabilidade, sabe? Mas mesmo quando for muito mais difícil, né? Se eu pudesse dizer assim, cara, não desista, sabe? Não desista, assim. Várias vezes eu pensei em desistir. E pensei mesmo, tá? Em algumas vezes pensei em desistir da vida. Então, assim, e nesses momentos não deixe de pedir ajuda. Uma coisa que para mim foi muito importante, eu falei várias vezes aqui, todas as vezes que você me perguntou de pontos de mudança, sempre tinha um projeto envolvido, tinha gente envolvida, tinha gente apoiando, tinha gente me aconselhando, tinha gente, sabe? Foi muito importante para mim ter contado com redes de apoio. Então, não sei se vai ser a tua comunidade, a tua igreja, se não é a tua família, se pode ser a tua família, que seja a tua família, são teus amigos, algum projeto, mas procurar esses projetos, se permitir ser vulnerável, pedir ajuda, mas não desistir, sabe? Não desistir, porque se eu tivesse desistido lá atrás, quando eu tive muito medo e foi muito desesperador para mim, quando eu não via saída, quando eu achei que eu tinha estragado a minha vida, ou que eu não tinha mais por onde seguir, não ter desistido me permitiu viver coisas que eu nunca imaginei. Ser feliz de uma maneira como eu nunca imaginei. Amar de uma maneira como eu nunca imaginei. Ser amado de uma maneira como eu nunca imaginei. E me expressar para o mundo através de uma identidade que eu nem sabia que existia. Aquele desenho de ajudar pessoas enquanto eu estava sendo ajudado. Eu nunca imaginei que eu pudesse fazer isso. Eu não imaginei que eu podia ajudar gente em Guiné-Bissau, no Timor-Leste, em Moçambique, em países da Europa, da América Latina, na Ásia, na China, sei lá onde, entende? No Amapá, em Pesqueiro, no interior de Pernambuco, lá na aldeia Pedra d'Água, com o povo chucuru, sei lá onde. Ou no Quilombo Mumbuca, lá no interior, no Jalapão, no Tocantins. Nunca imaginei.
Mas eu acho que de tudo o que eu fiz, a escolha de não desistir foi muito importante. Então, sei que às vezes pode ser muito difícil, mas a gente não desistir, pedir ajuda pode ser muito importante para a gente. E tem muitos lugares que você pode pedir ajuda e que você vai encontrar apoio, tá? E por último, para quem se interessa por juventude, eu queria deixar um convite. Por favor. Para você conhecer o Atlas da Juventude, né? Ao longo desses anos, a gente pode deixar para a próxima conversa. A gente entendeu que, e conforme a gente ia trabalhando, a gente entendeu que a gente também precisava promover intervenções que fossem mais estruturais e estruturantes. E a lacuna de dados e conhecimentos sobre a população jovem era um problema a ser resolvido, principalmente na ausência, então, na altura do censo. E a gente, então, criou o Atlas da Juventude. Eu convido você a conhecer o atlasdajuventude.com.br, que é a principal plataforma de dados sobre a população jovem que existe no Brasil, uma das principais do mundo também. Boa. Obrigado, irmão. Já estou ansioso para o nosso segundo papo, que eu acho que a gente veio construindo nessa conversa um diálogo de aprofundamento. Eu acho que te agradeço por ter, isso mesmo, assim, aberto todo esse espectro, tudo que aconteceu com você na sua vida e como que isso te trouxe até aqui. Eu acho que essa narrativa ajuda a gente a construir um caminho e uma base muito interessante para a continuação dessa conversa, que é justamente agora como a gente olha para essas oportunidades e como a gente olha para o futuro, como a gente olha para a juventude. Então já formalizo novamente aqui o convite para o nosso segundo papo e obrigado demais por ter estado aqui com a gente hoje. Obrigado, estou feliz e a gente está junto nesse desafio, acho que se apoiando nessa caminhada de aprendizado, autoconhecimento, sonho e transformação social. É isso aí. Obrigado, amigo. Valeu, cara.